Olá, turma! Olá, pessoal! Olá, ouvintes! Para celebrar o episódio 21 da coluna digital do Pasto ao Prato, busquei um texto antigo que já passou dos seus 10 anos, está quase com 11, de abril de 2013. O título dele é O Texas é Aqui, por Fernando Furtado Veloso. E esse texto eu não trago de graça. Numa gravação do nosso podcast Os Agronautas, os amigos da revista Pecuária Sul me comentaram sobre a publicação deles, sobre os motivos de falar da Pecuária Sul, e o colega lá me comentou que tinha lido esse texto, que eu já havia esquecido dele, e que tinha gostado da abordagem e que consumia estes meus conteúdos na internet e na revista AG. Muito bem, então vamos a ele. Texto de abril de 2013, o Texas é aqui. Antes de partir para a viagem técnica Texas 2013 Beef Point, um amigo americano de Denver, Jason Hall, comentou comigo: o Texas é o Rio Grande do Sul. Não retruquei e fiquei com a informação guardada. O Beef Point organizou no início de março uma programação completa para conhecer a pecuária americana no estado do Texas. E trago aqui algumas informações. Em uma semana tentou-se cobrir todos os setores da cadeia da carne, desde o produtor de genética, passando pelo confinador, até o produto final. Vamos a alguns itens. Raça Brahman. Primeiro rebanho visitado foi de um produtor de Brahma muito conhecido internacionalmente, a J.D. Hudgens, do famoso touro e linhagem Manso. Propriedade tradicional e histórica, belo gado e grande atuação no mercado internacional. A minha surpresa foi a pequena dimensão da raça como população e como fonte de genética. Registram-se nos Estados Unidos menos de 8 mil animais por ano. E a J.D. Hudgens e outro criador da mesma família correspondem a praticamente 50% da produção ou da influência genética da raça. No mercado texano existe mercado para os touros Brahma, mas o gado comercial é praticamente todo cruzado e a raça tem baixíssima expressão na composição do rebanho. Assim sendo, conclui que o Brahma é um negócio muito pequeno nos Estados Unidos e que o mercado para esta raça está nos clientes da América do Sul e Austrália. E é um mercado bastante forte, aqueles que apreciam pistas de exposições, campeões, premiações, arenas, o tal do show. Genética, reprodutores e Angus. Os rebanhos de Angus visitados foram 2. A 44 Farms, escreve-se 44 Farms, meio trava-língua, né? 44 Farms, e a Red Angus Brown Ranch. Na 44 Farms, tivemos a oportunidade de conhecer um rebanho em sistema intensivo e de bom porte. Mais de 2.500 fêmeas em produção e venda de 800 touros aproximadamente por ano. E um produtor dedicado à produção de carne com marca, tal da Branded Beef. Além do apelo da carne Angus, este projeto explora o mercado da Natural Beef, onde se garante o não uso de hormônios e antibióticos. Até existe uma sigla nos Estados Unidos que é NHTC, No Hormonal and Treatments. No Hormonal and Treatments. Na Red Angus Brown, a exploração é mais extensiva. Baixa carga animal em função da baixa precipitação,
do baixo volume de chuvas no local. E são produzidos reprodutores Angus, Red Angus, Simangus e Hotlander. São raças sintéticas ou compostas, talvez pouco conhecidas no Brasil. O apelo desta criação é a busca por animais com tolerância ao calor e que possam explorar ao máximo a heterose nos rebanhos comerciais. Nos dois casos, os touros são vendidos com ano, e esta é a situação mais frequente nos Estados Unidos como um todo. Diferente do Brasil, onde o touro jovem é vendido com 2 anos, nos Estados Unidos, pode-se dizer que o touro padrão tem apenas 1 ano de idade. E os Simangus, e especialmente o Hotlander, são animais similares ou parecidos nos seus objetivos com o que temos no Brasil através do Montana. Na Red Angus Association of America, foi reforçado o histórico e o foco desta entidade em produzir animais com o máximo de embasamento técnico e ciência, com avaliação genética compulsória. Quando digo compulsória, entenda-se obrigatória, em todos os rebanhos desde a fundação da entidade nos anos 50. Os programas de marketing voltados ao produtor comercial, similar ao nosso antigo terneiro Angus certificado, recebem grande atenção e as exposições têm pequena relevância no contexto das ações da Red Angus Association of America. E é importante grifar ou lembrar que nos Estados Unidos, Red Angus e Angus são considerados ou consideradas raças diferentes ou separadas e possuem entidades ou associações diferentes. Para o Angus preto, a American Angus Association, e para os vermelhos ou colorados, como chamamos, a Red Angus Association. Vamos adiante. O laboratório Sexing Technologies foi visitado, mas o tema que mais chamou a atenção não foi a produção de sêmen sexado, mas sim a unidade de teste para eficiência alimentar, disponível como um serviço às associações de raça e produtores genética, similar ao trabalho realizado no Brasil pelo CP Lagoa, o Centro de Performance. A Sexing oferece uma estrutura completa de confinamento para teste de reprodutores com equipamentos para medição de eficiência alimentar, o Grow Safe. Vantagem para eles que possuem equipamento em todos os currais do confinamento, mas estamos no caminho. E este comentário foi colocado porque, há 10 anos atrás, os locais de teste tinham poucos coxos com Grow Safe para atender um grupo grande de animais, né? E lá eles podiam ter praticamente um Grow Safe para cada indivíduo. Na Texas A&M University, na Universidade Texas A&M, foi preparado um ciclo de palestras especialmente ao grupo de brasileiros, e esta base teórica foi muito válida para o melhor aproveitamento de toda a gira, toda a viagem. A estrutura da pecuária do Texas, o sistema de produção, a estratificação dos diferentes tipos de pecuaristas foram temas esmiuçados detalhadamente nesse encontro. O rebanho americano vem em franco declínio, mas a produção de carne seguiu elevada em função dos ganhos em produtividade obtido nas últimas décadas. Aparentemente, o sistema está próximo do seu limite biológico, pois os pesos de carcaça já são bem elevados, aproximadamente 350 quilos, e a idade de abate sem muito espaço para redução, entre 12 e 18 meses nos novilhos. Mais embasamento técnico sobre a tecnologia de eficiência alimentar foi apresentado em palestra específica, e a plateia frustrou-se um pouco com as evidências de que a seleção para animais de melhor
eficiência alimentar leva à genética de menor deposição de gordura. Logo, o método parece ser muito útil para melhorar a eficiência na engorda, mas supõe-se que trará impactos na produtividade do rebanho de cria. O sistema de classificação de carcaças foi um capítulo à parte, e ficou claro para todos que este é um dos grandes diferenciais da pecuária americana. O sistema é bastante transparente e bem mais complexo e completo que os métodos usados no Brasil. Os animais são avaliados por sistema de imagem e todo o processo é realizado por um técnico do USDA, similar ao nosso Ministério da Agricultura, e não por funcionários da indústria. O entendimento pelo setor do que é buscado e os diferenciais em remuneração das carcaças direcionam a preferência de raças, tipo de genética dentro das raças, tipo de dietas, dias em confinamento, etc. Então, como fala-se, a produção no campo ou nos confinamentos é muito orientada e voltada ao que pede o mercado. Confinamentos, e me aproximo do fim. Praticamente a totalidade da engorda nos Estados Unidos ocorre em confinamentos. Porém, o resultado econômico negativo dos confinamentos em 2012 foi confirmado nas 3 visitas a currais de engorda. O frigorífico brasileiro JBS tem um importante confinamento no Texas, o Five Rivers. Visitamos essa empresa e lá estavam mais de 60 mil animais, com alta participação de animais pretos. Em segundo plano, as cruzas continentais e com baixa participação, animais com influência zebuína. O alto custo das dietas, especialmente em função da demanda de milho pelo etanol, tem inviabilizado confinamentos que não estejam integrados em operações maiores. No confinamento Quality Beef, visitamos uma operação diferente, pois ali a preferência era por novilhos holandeses, que são engordados por praticamente um ano. No momento da nossa visita, estavam confinados aproximadamente 20 mil novilhos leiteiros da raça holandesa. Ao final da viagem, concordei com o amigo Jason Hall de que o Texas é o Rio Grande do Sul. Lá está a origem da pecuária americana, o orgulho pela atividade. E por ser o texano, do mesmo porte do bairrismo da gauchada. E a conexão do texano com o campo é similar à nossa. Os rebanhos têm tamanho similar. O Rio Grande do Sul com 14 milhões de bovinos e o Texas com 12 milhões. O Texas produz 4 milhões de terneiros e abate 5,7 milhões de cabeças por ano. Bom, aí temos que avançar ainda um pouco bastante. Adiante, gauchada. Este texto foi escrito por mim, Fernando Furtado Veloso, da Assessoria Agropecuária FF Veloso e Dimas Rocha, após a minha participação como um guia técnico da viagem Beef Point, Texas 2013, e foi publicado em abril de 2013. Ao reler esse texto, que eu praticamente tinha já esquecido, me permita fazer algumas atualizações interessantes. Vamos a elas. Eu comentei do laboratório Sexing Technologies, que na época era praticamente a única empresa que fazia sexagem de sêmen. E hoje essa tecnologia já está também internalizada em outras empresas, que não mais contratam somente a Sexing. E ela tornou-se uma das grandes players, como se diz, no mercado de inseminação, tornando-se também uma vendedora de sêmen, ou seja, ela saiu da área somente de serviços
e passou também à área de comercialização de sêmen. A questão do teste de eficiência alimentar, que foi uma novidade, uma surpresa vista lá na ST, e que na época tínhamos praticamente só no CP Lagoa, Centro de Performance, que neste momento até já mudou de local e de nome, é uma tecnologia que popularizou-se. E hoje nós temos em vários centros de pesquisa de universidades, da Embrapa e também de fazendas. A questão do embasamento técnico e do sistema de classificação de carcaças é algo que aparentemente o americano segue bastante adiante de nós, fazendo a avaliação da carcaça através de um sistema de imagem, né, que é o VIA-Scan, ou Ultra-Scan, ou seja, a qualidade da carcaça não é somente medida pela balança e pelo olho humano, mas também por um equipamento que avalia a presença de marmoreio, o grau de marmoreio e a relação carne e gordura. E incorri num erro onde indiquei que aparentemente a pecuária estava próxima dos seus limites biológicos, com pesos de carcaças de 350 quilos, pois eu li em recente reporte da Drovers e do SDA que os pesos de carcaça nos Estados Unidos já estão muito próximos de 400 quilos. E os rebanhos, ou o rebanho total, segue em declínio, mas não a produção de carne. Ou o declínio da produção de carne é muito pequeno em relação ao grande declínio do número total de animais. E, ao final, sigo concordando com o amigo Jason Hall de que o Texas é o Rio Grande, porque se o Texas está bem ao sul dos Estados Unidos, onde nós estamos também, no sul do Brasil, no garrão do Brasil, e aqui e lá iniciou-se a pecuária. Lá a pecuária americana e aqui a nossa pecuária brasileira, com as charqueadas. E o texano é igualmente ou talvez mais bairrista que o gaúcho. Porém, produz mais terneiros e abate um número muito maior de animais que nós por aqui. O número de terneiros em 2013 já era o dobro do nosso em 2023. E o abate era próximo de 3 vezes mais do que o nosso hoje. Então há bastante sim a aprender ou observar na pecuária americana, e eu agradeço os amigos da Pecuária Sul que me lembraram desse texto. O Texas é aqui. Apesar de eu dizer que não gosto de estrangeirismos, apesar de eu brincar com a figura do cowboy, porque cowboy é para os Estados Unidos, nós somos brasileiros, somos gaúchos, somos vaqueiros, somos sertanejos, somos nordestinos, mas eu acho que nós não somos cowboys. Mas ele é aqui sim, e é lá também. E assim encerro, talvez de forma um pouco confusa, e com chuva forte na minha janela, aqui em Porto Alegre, o episódio 21 do Pasto ao Prato. Sempre pedindo e pouco sendo atendido por críticas, sugestões, reclamações, correções nestas postagens. As pessoas olham as postagens, porque a gente tem tido bom acesso, superando 150, 200, 300 visualizações dos vídeos, mas os comentários têm sido poucos. A internet nos aproxima e nos distancia, às vezes tão longe como o Rio Grande do Texas. E lá vem o Veloso com zootecnia e poesia, talvez melhor que zootecnia e política. Guardarei para os próximos episódios. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marina, pelo suporte na área técnica. Obrigado para o canal
da Granja Total Agro, por publicar e compartilhar um pouco das minhas ideias. E nos vemos no 22, que nas campanhas políticas os candidatos do Partido 22 diziam: lembrem dos 2 patinhos na lagoa. Esta é antiga, hein, Veloso? Poucos lembrarão dessa expressão. Valeu, moçada! O Texas é aqui e eu me fui.